Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre a terceira fase do modernismo no Brasil. Essa fase é conhecida como fase de reflexão, de amadurecimento e da universalidade temática. Vejamos quais são os principais representantes desse terceiro momento. Guimarães Rosa e Clarice Lispector na prosa e João Cabral de Melo Neto na poesia. Neste período, as novas contribuições da linguística, a busca pela análise interior, pelo eu profundo, acabam dando novos rumos para a prosa deste período. Neste momento, o texto, que em si era apenas a representação da realidade, acaba ganhando um valor em si mesmo. Vejamos a imagem do grande representante deste período. Guimarães Rosa foi um grande estudioso, principalmente de línguas. Alguns pesquisadores de sua obra afirmam que ele aprendeu sozinho o russo e o alemão. Essa paixão por línguas se reflete em quase todos os seus textos. Vejamos agora quais são as principais características da obra de Guimarães Rosa. Regionalismo, universalismo e criação linguística. Assim como outros autores, Guimarães Rosa também fala da relação do homem com o seu meio natural. Ele também fala da relação com o sertão, só que no caso, o sertão mineiro. Só que o seu regionalismo é um regionalismo diferente. Ele extrapola o particular, atinge a universalidade. E por quê? Seus elementos são temas universais. Ele fala do amor, do ódio, da vida, da morte. E todos esses temas acabam fazendo do sertão o próprio mundo, segundo palavras do próprio Guimarães Rosa. Outra característica marcante de Guimarães Rosa é o seu grande poder de inovação, de criação linguística. Seus textos são marcados por palavras, por expressões até então desconhecidas. Guimarães Rosa é o mestre em criar neologismos. Neologismo significa palavras novas. Neo vem de novo e logismo vem de logos, palavra, portanto, palavras novas. Ele também se preocupa em aproximar seus textos do falar do sertanejo, do falar cotidiano. Assim nós encontramos, ao lado do português erudito, várias marcas da linguagem coloquial. Vejamos agora os seus neologismos mais conhecidos. Desafogaréu, cigarrando, justinhamente, essezinho, ossoso, retrovão, agarrante, bisbrisa e desfalar. Percebeu que diferente? Outra característica de Guimarães Rosa é o seu poder em fundir os gêneros literários. Ele consegue escrever sobre vários gêneros e mostrar que eles são capazes de se juntar. A crítica diz que ele, assim como Clarice Lispector, foram responsáveis por um processo de desromancizar o romance, aproximando-o da poesia. Vejamos o que ele mesmo diz a respeito de sua obra. Não sou romancista. Sou um contista de contos críticos. Meus romances e ciclos de romances são, na realidade, contos nos quais se unem a ficção poética e a realidade. Sei que daí pode facilmente nascer um filho ilegítimo, mas justamente o autor deve ter um aparelho de controle, sua cabeça. Escrevo e creio que este é o meu aparelho de controle, o idioma português, tal como usamos no Brasil. Entretanto, no fundo, enquanto vou escrevendo, extraio de muitos outros idiomas. Disso resultam meus livros, escritos em um idioma próprio, meu, e pode-se deduzir daí que não me submeto à tirania da gramática e dos dicionários dos outros. A gramática e a chamada filologia, ciência linguística, foram inventadas pelos inimigos da poesia. Vejamos agora a capa do seu primeiro livro. Sagarana é um livro composto por 9 contos escritos à moda das fábulas. Note que o próprio título do livro também é um neologismo. A palavra saga, de origem germânica, significa um canto heróico, uma lenda. Irana, de origem indígena, significa a maneira de, a espécie de. Vejamos agora
um índice de seu outro livro também importante. Esse índice ilustrativo, feito por Luiz Jardim, foi ideia do próprio Guimarães. Cada sequência de desenho sintetiza o enredo das 21 histórias que formam o livro. Essas histórias foram retiradas de fatos corriqueiros, de situações fantásticas ou engraçadas, numa aproximação com as histórias narradas pelos contadores de causos, muito comuns no sertão mineiro. Entre os principais contos desse livro destacam-se A Outra Margem do Rio, O Espelho e Menina de Lá. Mas é somente a partir de 1956, ano da publicação da sua grande obra-prima, que Guimarães alcança a notoriedade. Vejamos a capa de Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas foi traduzido para muitas línguas, sendo muito vendido em vários países, e é considerado a expressão máxima do regionalismo universalista da literatura brasileira. O sertão, como já vimos, não é só o espaço físico, mas o todo, e as veredas, segundo o próprio autor, são vales férteis, uma espécie de oásis. Em Grande Sertão Veredas, nós encontramos a figura de Reobaldo, um ex-jagunço que vai narrar a história de sua vida, uma vida marcada por conflitos, por disputas, mortes e amores. Reobaldo vivia uma crise existencial. Ele era apaixonado por um outro jagunço do bando. Ele era apaixonado por Diadorim, o que para ele era algo incabível. Ao longo de todo o romance, depois de muitas idas e vindas, no final da batalha em que o bando de Reobaldo vence um bando inimigo, ele descobre que Diadorim, na realidade, era uma mulher, era Diadorina. Só que aí já era tarde. E por quê? Porque Diadorina já estava morta. Vejamos agora a figura feminina significativa dessa geração. Clarice Lispector aprofunda-se num caminho já percorrido por outros autores no início do movimento modernista, a literatura de caráter introspectivo e intimista. Clarice sempre foi muito mística e supersticiosa, tanto que em 1976 representou o Brasil num congresso de bruxaria na Colômbia. Clarice Lispector se dedicou a uma literatura mais intimista, introspectiva, voltada para o eu profundo. Seus textos são marcados pela sondagem psicológica. Ela fala da angústia e das crises existenciais do ser humano de uma maneira em geral. Ela rompe com a linearidade dos romances, linearidade esta que vinha sendo seguida até aqui. E por que ela rompe? Porque em seus textos, espaço, tempo, começo, meio e fim são deixados de lado em função da projeção do eu interior. Seus textos também apresentam um monólogo interior. E o que é isto? É a conversa, é o diálogo da personagem consigo mesma, uma espécie de divagação. Entre suas obras mais conhecidas estão Perto do Coração Selvagem, Laços de Família e A Hora da Estrela, seu último romance publicado em vida. É neste romance que encontramos a grande figura de Macabea. Vejamos agora o último grande representante dessa geração, só que agora na poesia. Embora frequentemente estudado como um poeta da geração de 45 do modernismo, João Cabral de Melo Neto apresenta características bem diversas dos escritores dessa fase. Guiado pelo raciocínio lógico, voltou-se para a concretude, para a análise objetiva da realidade. João Cabral de Melo Neto mostrou uma grande preocupação com a construção formal de seus poemas. Ele queria eliminar tudo aquilo que fosse supérfluo. Seus textos são marcados por uma linguagem direta, precisa, por vocábulos escolhidos a dedo. Ao contrário do que muitos diziam, João Cabral de Melo Neto acreditava que o poema não era fruto de inspiração, mas sim fruto de uma construção, e de uma construção muito elaborada, sendo por isso conhecido como o engenheiro, o construtor das palavras. Vejamos com que texto João Cabral de Melo Neto ganhou notoriedade. João Cabral de Melo Neto conquistou notoriedade internacional graças ao longo poema Morte e Vida Severina, um auto de Natal pernambucano, que em 1969 foi encenado por um grupo jovem do Tuca,
Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Morte e Vida Severina conta a história de um retirante pernambucano que deixa sua terra em busca de uma vida melhor. Sua terra havia sido atingida por uma forte seca, mas ao longo de toda a sua trajetória, a personagem Severino só encontra morte, seca e muita miséria. E por que alto? Numa aproximação com aquelas primeiras encenações medievais que nós já estudamos, João Cabral de Melo Neto nos apresenta uma espécie de peça. Ele gostava de falar que Morte e Vida Severina na realidade era uma peça e não um poema. E por que de Natal? Porque lá no final da narrativa nasce o filho do mestre Carpina. Vejamos alguns fragmentos de Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que é a morte severina, ataca em qualquer idade e até gente não nascida. João Cabral se mostrou muito preocupado também com as questões sociais, principalmente com o povo oprimido da sua terra natal, de Recife. O rio Capibaribe, volta e meia, também aparecem em seus textos. Bom, por hoje é só, mas não se esqueça de qual foi o tema da nossa aula. Hoje nós falamos dos principais representantes da terceira geração do modernismo. Nós falamos na prosa de Guimarães Rosa e Clarice Lispector, e na poesia de João Cabral de Melo Neto. A grande característica de Guimarães é o seu poder inventivo, o seu poder de criar novas palavras e de universalizar o regionalismo. Em Clarice, a grande característica é a sondagem psicológica, é a projeção do eu interior. E em João Cabral de Melo Neto, a grande característica é a construção precisa, é a preocupação com a forma e com as questões sociais. Por hoje é só, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em que falaremos das produções contemporâneas.